Como alcançar o equilíbrio financeiro e espiritual, sabedoria budista para a prosperidade plena. Lobsang, um jovem de espírito inquieto, vivia em uma cidade grande e movimentada, onde o barulho das ruas e o ritmo frenético de vida pareciam nunca cessar. Crescendo em um ambiente assim, ele sempre sentiu que algo faltava, uma lacuna invisível que o fazia se sentir desconectado, mesmo cercado por pessoas. Trabalhando como analista financeiro, Lobsang tinha um bom salário, mas o dinheiro que ganhava nunca lhe trazia a paz que ele tanto desejava. Todas as noites, quando se deitava, sentia uma ansiedade constante, uma sensação de que a vida estava passando por ele sem que ele realmente a vivesse. Um dia, depois de uma semana particularmente estressante no trabalho, Lobsang decidiu tirar uma folga e fazer uma viagem para as montanhas, buscando algum tipo de alívio. Ele sempre ouvirá falar de um pequeno templo budista localizado no alto das montanhas, um lugar onde muitos iam para encontrar paz interior. Sem pensar duas vezes, arrumou uma mochila, pegou seu carro e dirigiu até o ponto mais próximo do templo, de onde teria que seguir a pé. A jornada para o templo. A trilha que levava ao templo era íngreme e cheia de pedras soltas, mas Lobsang não se importava. À medida que subia, o ar se tornava mais puro, e o som distante da cidade desaparecia, substituído pelo canto suave dos pássaros e pelo sussurro do vento entre as árvores. Com cada passo, ele sentia o peso do estresse e das preocupações diárias diminuindo. Era como se a montanha estivesse absorvendo todas as suas ansiedades, deixando-o mais leve, mais conectado consigo mesmo. Após várias horas de caminhada, Lobsang finalmente avistou o templo. Era uma construção simples, feita de madeira e pedra, cercada por flores silvestres e com uma vista deslumbrante das montanhas ao redor. Ao se aproximar, ele foi recebido por um monge idoso, cujo rosto sereno irradiava uma calma que Lobsang nunca havia visto antes. O monge o cumprimentou com um sorriso gentil e o convidou a entrar. O primeiro ensinamento: o valor do silêncio. Dentro do templo, havia uma atmosfera de profunda tranquilidade. O monge, cujo nome era Dorje, convidou Lobsang a se sentar com ele em frente a um pequeno altar, onde uma estátua de Buda descansava pacificamente. Sem dizer uma palavra, Dorje fechou os olhos e começou a meditar. Lobsang, embora inicialmente desconfortável com o silêncio, decidiu seguir o exemplo do monge. À medida que os minutos se transformavam em horas, Lobsang começou a perceber algo que nunca havia notado antes: o poder do silêncio. Ele percebeu como o silêncio permitia que ele ouvisse seus próprios pensamentos de maneira mais clara, sem a constante interrupção do ruído externo. Ele começou a entender que, no silêncio, podia confrontar as preocupações e ansiedades que o haviam atormentado por tanto tempo. Era como se, finalmente, ele estivesse ouvindo a voz interior que sempre estivera lá, mas que ele nunca havia dado atenção. Dorje abriu os olhos após a meditação e olhou para Lobsang, que ainda estava imerso em sua experiência. O silêncio é a chave para ouvir a sabedoria do coração, disse Dorje, com uma voz suave e reconfortante. Na quietude, encontramos respostas que o mundo barulhento nunca poderá nos dar. O segundo ensinamento: a arte de viver com intenção. Nos dias seguintes, Lobsang permaneceu no templo, participando das atividades diárias e aprendendo com os monges. Uma manhã, enquanto ajudava a colher vegetais no jardim, Dorje começou a falar sobre a importância de viver com intenção. Lobsang, disse ele, enquanto plantava uma semente na terra fértil, muitas pessoas passam a vida fazendo as coisas de forma automática, sem realmente pensar no porquê. Vivem para trabalhar, para acumular, mas nunca se perguntam qual é o propósito por trás de suas ações. Viver com intenção significa estar presente em cada momento, fazer cada ação com consciência e propósito. Lobsang refletiu sobre essas palavras. Ele sempre se orgulhara de ser eficiente em seu trabalho, mas percebia agora que, muitas vezes, agia de forma automática, sem realmente pensar no impacto de suas ações. Decidiu, a partir daquele momento, fazer cada coisa com plena atenção, seja no trabalho, em suas interações com os outros ou em seus momentos de lazer. O terceiro ensinamento: o fluxo natural da vida. Certo dia, enquanto caminhavam ao longo de um riacho que corria ao lado do templo, Dorje apontou para a água cristalina que fluía suavemente pelas pedras. Veja como a água flui, sem esforço, contornando os obstáculos em seu caminho, disse ele. Ela não luta contra as pedras, mas as contorna, encontrando seu próprio caminho. Devemos aprender com a água, permitir que a vida flua naturalmente, sem resistir ao que não podemos mudar. Essa lição ressoou profundamente em Lobsang. Ele sempre tentará controlar todos os aspectos de sua vida, acreditando que o controle lhe traria segurança. Mas agora ele começava a entender que, ao tentar controlar tudo, estava apenas criando mais resistência e frustração. Ao invés disso, decidiu adotar uma abordagem mais fluida, permitindo que a vida o guiasse,
confiando no processo e aceitando os desafios como parte natural da jornada. O quarto ensinamento: a riqueza da generosidade. Em uma tarde tranquila, enquanto os monges preparavam uma refeição simples, um grupo de viajantes famintos chegou ao templo. Sem hesitar, Dorje ofereceu a eles comida e abrigo. Lobsang ficou impressionado com a generosidade dos monges, que sempre compartilhavam o que tinham, mesmo que fosse pouco. Mais tarde, Dorje explicou: a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Quando somos generosos, criamos um ciclo de abundância que beneficia a todos. O ato de dar é uma forma de se libertar do apego, e ao fazê-lo, encontramos uma felicidade que o dinheiro nunca pode comprar. Lobsang refletiu sobre sua própria vida e como, apesar de ganhar um bom dinheiro, raramente se permitia ser generoso. Ele percebeu que estava tão focado em acumular, que havia esquecido o valor de compartilhar. A partir daquele momento, prometeu a si mesmo ser mais generoso, não apenas com dinheiro, mas com seu tempo, sua atenção e seu carinho. O quinto ensinamento: a unidade entre o material e o espiritual. À medida que os dias se transformavam em semanas, Lobsang começou a perceber que a separação que sempre sentirá entre sua vida financeira e espiritual era, na verdade, uma ilusão. Ele entendeu que o dinheiro, assim como qualquer outra forma de energia, poderia ser usado de maneira consciente e alinhada com seus valores espirituais. Dorje, vendo o progresso de Lobsang, decidiu compartilhar uma última lição antes de ele partir. Lobsang, disse ele, o verdadeiro equilíbrio não está em abandonar o mundo material, mas em integrá-lo à sua jornada espiritual. O dinheiro é apenas uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, seu valor depende de como você o utiliza. Se você usar o dinheiro para promover o bem, para ajudar os outros e para viver de acordo com seus valores, ele se tornará uma extensão de sua espiritualidade. Com essa nova perspectiva, Lobsang sentiu-se renovado e pronto para retornar à sua vida na cidade. Ele sabia que, ao voltar, enfrentaria os mesmos desafios, mas agora estava armado com uma sabedoria profunda e uma nova abordagem para lidar com eles. O retorno à cidade e a transformação de vida. De volta à cidade, Lobsang começou a aplicar o que havia aprendido. No trabalho, ele passou a tratar suas tarefas com mais intenção, focando em como poderia usar suas habilidades para beneficiar seus colegas e a empresa como um todo. Ele também começou a dedicar parte de seu salário para ajudar organizações de caridade e projetos comunitários, praticando a generosidade que havia aprendido no templo. Além disso, Lobsang passou a reservar momentos diários para meditar, praticando o silêncio e a reflexão que tanto o ajudaram a encontrar clareza. A ansiedade que antes o atormentava diminuiu significativamente, e ele começou a sentir uma paz interior que nunca havia experimentado. Com o tempo, as pessoas ao redor de Lobsang notaram a mudança em sua atitude e comportamento. Ele se tornou uma fonte de inspiração para seus colegas, que começaram a buscar seus conselhos não apenas em questões financeiras, mas também em questões pessoais e espirituais. Lobsang, agora equilibrado entre o material e o espiritual, começou a se sentir mais conectado com o mundo ao seu redor, finalmente preenchendo a lacuna que sempre sentirá em sua vida. A criação de uma nova comunidade. Inspirado por sua jornada e pelos ensinamentos de Dorje, Lobsang decidiu criar uma comunidade de prática em sua cidade, onde pessoas de todas as idades e origens poderiam aprender sobre o equilíbrio entre a vida financeira e espiritual. Ele organizava encontros semanais, onde compartilhava suas experiências, ensinava meditação e discutia como aplicar os princípios espirituais no dia a dia. A comunidade cresceu rapidamente, atraindo pessoas que, assim como Lobsang, buscavam. A comunidade cresceu rapidamente, atraindo pessoas que, assim como Lobsang, buscavam um significado mais profundo em suas vidas. Eram profissionais, estudantes, aposentados e até mesmo pessoas em situações financeiras difíceis, todos unidos pelo desejo de encontrar equilíbrio e paz interior. Lobsang percebeu que muitos dos desafios que enfrentavam não eram apenas sobre dinheiro ou espiritualidade isoladamente, mas sobre como conciliar esses dois aspectos de suas vidas. Durante os encontros, Lobsang compartilhava as lições que havia aprendido no templo, adaptando-as à realidade da vida na cidade. Ele ensinava como a meditação podia ajudar a clarear a mente antes de tomar decisões financeiras importantes, como a prática da gratidão podia transformar a maneira como as pessoas enxergavam suas posses, e como a generosidade podia criar um ciclo de abundância que beneficiava toda a comunidade. Com o tempo, a comunidade começou a desenvolver projetos sociais, como oferecer apoio a famílias em dificuldades financeiras, criar programas de educação financeira com base em princípios éticos e promover eventos que integravam a espiritualidade e o bem-estar material. Lobsang se tornou um mentor para muitos, orientando-os a encontrar um caminho de vida que não fosse ditado apenas pelo dinheiro, mas que também fosse rico em propósito e significado. O impacto de Lobsang na comunidade foi profundo.
Muitas pessoas que antes viviam em constante estresse e ansiedade passaram a experimentar uma nova forma de viver, onde o dinheiro era visto como um recurso a ser utilizado com sabedoria e intenção, e onde a espiritualidade não era algo separado da vida cotidiana, mas uma parte essencial de quem eram. Elas descobriram que o verdadeiro equilíbrio financeiro e espiritual não estava em alcançar uma certa quantia de dinheiro ou em se isolar em práticas espirituais, mas em integrar esses dois aspectos de maneira harmoniosa. Lobsang, agora um homem mais velho, olhava com gratidão para tudo o que havia sido construído. A comunidade que ele havia fundado continuava a crescer e florescer, ajudando incontáveis pessoas a encontrarem o equilíbrio que tanto procuravam. Ele via nos olhos de cada membro da comunidade a mesma luz que encontrara nos olhos do monge Dorje, aquela calma profunda que vem da compreensão de que a vida é mais do que dinheiro, e que o verdadeiro valor está em como vivemos cada momento. Lobsang refletia sobre sua própria jornada, de um jovem analista financeiro ansioso para um mentor espiritual que ajudou tantos a encontrar o seu caminho. Ele sabia que seu trabalho não estava terminado, pois sempre haveria mais pessoas precisando de orientação. Mas ele também sabia que havia plantado as sementes de algo maior, algo que continuaria a crescer mesmo depois que ele partisse. E assim, no topo de uma montanha que ele tanto amava, Lobsang fechou os olhos e sentiu o vento suave no rosto. Ele sabia que havia encontrado o que sempre buscará, não apenas o equilíbrio entre o financeiro e o espiritual, mas a realização de que esses dois aspectos eram, na verdade, um só. Com um sorriso tranquilo, ele se preparou para o próximo passo de sua jornada, certo de que, onde quer que fosse, levaria consigo a paz e a sabedoria que havia encontrado. Lobsang deixou um legado que continuaria a inspirar e guiar as gerações futuras, mostrando que, com intenção, generosidade e uma conexão profunda com o espiritual, é possível viver uma vida plena, onde o material serve ao propósito do espírito, e onde a verdadeira riqueza é medida pelo impacto positivo que deixamos no mundo. O futuro da comunidade. Após a partida de Lobsang, a comunidade continuou a prosperar, fiel aos princípios que ele ensinou. Novos líderes surgiram, guiados pelos ensinamentos que Lobsang havia transmitido, e a comunidade expandiu suas atividades, alcançando outras cidades e até outros países. O que começou como uma pequena reunião de pessoas em busca de equilíbrio se transformou em um movimento global, onde o dinheiro e a espiritualidade não eram vistos como opostos, mas como partes complementares de uma vida rica e significativa. E assim, o legado de Lobsang viveu, não apenas nos corações daqueles que ele tocou diretamente, mas em todos aqueles que, através de sua comunidade, encontraram uma maneira de viver em harmonia com seus valores mais profundos. A história de Lobsang se tornou uma lenda, um exemplo de que, mesmo em um mundo movido pelo dinheiro, é possível viver com propósito, intenção e paz interior, mantendo sempre o equilíbrio entre o material e o espiritual. Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se.